Eu sou Daniel Oliveira, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Caicó. Estou aqui com as alunas Josinete, Maria da Glória, Maria de Lourdes, Lindaci e Josivânia, do curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Campus Caicó, que nos dá uma honra de nos formular algumas perguntas referentes à nossa igreja. Vídeos que nos mostra os momentos históricos que foram registrados e nos fala de como iniciou-se os trabalhos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho, porta que abriu, nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. A paz do Senhor. Assembleia de Deus em Belém do Pará, rumo ao centenário. Nós estamos aqui em um ponto histórico para a história da denominação, para a história da Assembleia de Deus no Brasil. E nós vamos agora apresentar. Que privilégio você estar comigo aqui, neste lugar que é conhecido como a Escadinha do Cais do Porto de Belém do Pará. Bem, a nossa história de Assembleia de Deus no Brasil começa exatamente neste lugar, porque depois de 14 dias de uma viagem saída de Nova York, no dia 5 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vindo daquela região ali, daquela direção de onde fica o Atlântico, chegaram até Belém do Pará. Naquele dia em que chegaram, Belém do Pará estava com o porto superlotado. Aqui, muitos navios desembarcando e embarcando melhor, castanha do Pará, cacau e, sobretudo, borracha. E não encontraram, então, lugar para fazer o ancoradouro. Por esse motivo, Daniel Berg e Gunnar Wingre ficaram afundeados, o navio ficou afundeado ali, ao centro da Bahia do Guajará, onde nós estamos, e de lá eles vieram em um pequeno bote, com alguém remando, e assim chegaram. Esse ponto aqui representa exatamente o primeiro contato com o solo brasileiro que os missionários tiveram quando subiram esta escada, que é conhecido como a Escadinha, aqui na praça, aqui no início da Avenida Presidente Vargas. Este é um momento interessante. Quando chegaram aqui, então, eles viram pela primeira vez as pessoas, o povo brasileiro, as pessoas de tez morena, não encontraram índios como diziam para eles que iriam encontrar, e encontraram pessoas que se ofereciam para carregar as bagagens. Naturalmente, a gente não tinha ninguém esperando, não tinha como pagar, e oraram a Deus e começaram um trajeto que a gente vai ver já. Chegando aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingre, não tinha ninguém esperando por eles, então eles oraram a Deus e perguntaram o rumo que eles tinham que seguir e viram à sua frente uma rua, exatamente hoje a Presidente Vargas, uma das ruas mais importantes de Belém. Na época chamava-se 15 de agosto. Eles viram então esta rua, um caminho largo, aqui à esquerda viram o prédio que hoje abriga a Companhia de Docas do Pará, e resolveram subir, literalmente subir, aqui um pequeno aclive na rua 15 de agosto. Subindo a 15 de agosto, hoje Presidente Vargas, Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui, a Praça da República, um lugar belo, que Daniel Berg descreve como um bosque muito bonito, frondoso, aprazível,
E eles ficaram fascinados de encontrar o monumento ali no centro da praça, o monumento todo de mármore, ostentando uma riqueza, eles não entendiam. Mas Belém vivia naquele período a conhecida Belle Époque, era o período em que o ciclo da borracha, havia muita riqueza, o Teatro da Paz está bem juntinho aqui, e então essa é a razão deles encontrarem aquela edificação e essa praça tão bonita. Eles ficaram admirados do que viram, não imaginavam encontrar um lugar tão belo, numa região distante do desenvolvimento da Europa e da América. Neste banco, Daniel Berg e Gunnar Wingre sentaram e oraram. Este banco representa, portanto, a primeira oração em terras brasileiras feita pelos servos de Deus. Eles oraram pedindo direcionamento, o que iam fazer. O dia estava terminando, eles não tinham para onde ir, não tinham dinheiro, o que fazer? Oraram e disseram: Deus, guie-nos segundo a missão que o Senhor nos enviou a esta terra. Aqui, portanto, o monumento erguido em homenagem aos servos de Deus, quando da comemoração dos 80 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Temos aqui a homenagem da Prefeitura Municipal de Belém, a fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Daniel Berg, pioneiros, e Gunnar Wingre, desembarcados em Belém, o berço do pentecostalismo no Brasil. E temos aqui nomes arrolados importantes: Gunnar Wingre, Samuel Nistro, Nelis Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, José Pinto de Menezes, Alcebias de Vasconcelos, Firmino Gouveia, líderes da igreja até esta época. Daqui, deste lugar, nasceu a Assembleia de Deus, nasceu com oração, nasceu com temor de Deus, nasceu com simplicidade, nasceu sem nada ter em mãos, mas ter toda a fé naquele que enviou os servos de Deus lá da América para esta importante missão. Daqui nós vamos seguir noutras matérias mostrando o caminho, como foi a noite, o dia seguinte e a fundação da Assembleia de Deus no centenário da chegada dos pioneiros a Belém do Pará. Nós estamos aqui em um ponto histórico para a história da denominação, para a história da Assembleia de Deus no Brasil, e nós vamos agora apresentar. Que privilégio você estar comigo aqui neste lugar que é conhecido como a Escadinha do Cais do Porto de Belém do Pará. Depois de 14 dias de uma viagem saída de Nova York, no dia 5 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vindo daquela região ali, daquela direção de onde fica o Atlântico, chegaram até Belém do Pará. Eles viram então esta rua, um caminho largo, aqui à esquerda viram o prédio que hoje abriga a Companhia de Docas do Pará, e resolveram subir, literalmente subir, aqui um pequeno aclive na rua 15 de agosto. Subindo a 15 de agosto, hoje Presidente Vargas, Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui, a Praça da República, um lugar belo, que Daniel Berg descreve como um bosque muito bonito, frondoso, aprazível. Neste banco, Daniel Berg e Gunnar Wingre sentaram e oraram. Aqui, portanto, o monumento erguido em homenagem aos servos de Deus. E temos aqui nomes arrolados importantes: Gunnar Wingre, Samuel Nistro, Nelis Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, José Pinto de Menezes, Alcebias de Vasconcelos, Firmino Gouveia, líderes da igreja até esta época. Daqui, deste lugar, nasceu a Assembleia de Deus, nasceu com oração, nasceu com temor de Deus, nasceu com simplicidade, nasceu sem nada ter em mãos, mas ter toda a fé naquele que enviou os servos de Deus lá da América para esta importante missão. Daqui nós vamos seguir noutras matérias mostrando o caminho, como foi a noite, o dia seguinte e a fundação da Assembleia de Deus no centenário da chegada dos pioneiros a Belém do Pará. A paz do Senhor, a Assembleia de Deus rumo ao centenário. Estamos de volta aqui ao Banco dos Pioneiros na Praça da República, onde Daniel Berg e Gunnar Wingre oraram. Antes visitaram o Teatro da Paz, se alimentaram e no finalzinho da tarde, quando sentaram neste banco, oraram. Eles pediram direção do Senhor sobre o lugar onde passariam a noite e sobre a obra missionária aqui no Brasil. Logo aproximou-se de Daniel Berg e Gunnar Wingre um casal que falava inglês, que eles haviam conhecido no navio. Esse casal então orientou que Daniel Berg e Gunnar Wingre deveriam passar a noite em uma pequena pousada. Estamos na Rua da Hospedagem, onde Daniel Berg e Gunnar Wingre passaram a primeira noite em terras brasileiras.
pela manhã refeitos, um pouco mais alimentados, eles, no café da manhã, encontraram a mesma família que os conduziu à pousada. Conversando, eles perguntaram onde encontrar algum evangélico e ninguém sabia se existia evangélico em Belém. Eles encontraram então sobre uma mesa um jornal editado pelo pastor Justus Nelson, pastor metodista. Com o auxílio de algumas pessoas, eles apanharam um bonde e foram até a casa do pastor Justus Nelson. O pastor Justus Nelson os levou os missionários, portanto, Daniel Berg e Gunnar Wingre, até o local do templo, antigo templo da Primeira Igreja Batista, aqui em Belém, na João Balbi, 406, que você vai conhecer agora. Estamos exatamente aqui, na rua João Balbi, lugar onde Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram no dia 20 de novembro de 1910, trazidos pelo pastor metodista Justus Nelson. Aqui nesta rua funcionava o antigo templo da Primeira Igreja Batista. Recebidos ali na Igreja Batista, eles então ficaram hospedados em um porão da igreja. Aqui nesta rua começou o movimento pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil, a rua João Balbi, em Belém do Pará. A paz do Senhor, Assembleia de Deus rumo ao centenário. Nós estamos hoje em um lugar histórico para conversar sobre o nome Assembleia de Deus. Muitas pessoas não sabem que a Assembleia de Deus no início tinha outro nome, Missão da Fé Pentecostal ou simplesmente Igreja Pentecostal. E foi neste lugar, em um culto que acontecia na atual 12 de novembro, antiga Vila Coroa, que começou a história desse nome, o nome Assembleia de Deus. Nós vamos continuar daqui a pouco no exato lugar onde houve a escolha do nome Assembleia de Deus. Saindo da Vila Coroa, os irmãos chegaram até este ponto, onde era uma antiga parada de bonde, aqui no canto da Bernardo Couto com a Santa Casa de Misericórdia. Aqui, os irmãos perguntaram a Gunnar Wingre: pastor, que nome daremos à nossa igreja? Era o ano de 1917. Gunnar Wingre disse: lá na América, costumamos chamar Assembleia de Deus. Jag achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. Não vale de sombra e morte. Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com o Santo Espírito. Eu fui para um lugar chamado São Bento. E Malvingren era um pastor de uma igreja pentecostal. Jesus nos chamou e ele mencionou Pará naquela revelação. E fomos para a livraria, procuramos um mapa e encontramos o lugar Pará. Eu achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. Não vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. E confesso na vida e na morte que todo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provada excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida a vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em Paulo, pois achou ela a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus, precioso
pra mim é Jesus. E confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perde esse amor glorioso, será triste pra ti, oh valém. Esta flor hoje é ofertada. Segunda pergunta que nos foi formulada: como concebe as relações divinas com o homem em sociedade? O credo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus se professa que Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada pessoa da sociedade, através do arrependimento dos pecados cometidos, da certeza e confissão de que seu Filho Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e de que é o único caminho para que este relacionamento exista. Após este passo, toda pessoa tem acesso direto a Deus, provando o seu amor, a sua paz, a sua alegria, seguindo o caminho de aprendizado e obediência à sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, onde se acredita estar escrita a vontade de Deus para todo homem da sociedade. A fundamentação doutrinária da nossa igreja encontra-se na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme está escrito em Deuteronômio 6, versículo 4, Mateus 28, 19 e Marcos 12.
quinta pergunta que nos foi formulada refere-se ao desenvolvimento de projetos sociais. Nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, existe uma diversidade muito grande de obras sendo realizadas em muitos lugares, outras em maior porte, outras em menor, dependendo da quantidade, né, de membros em cada igreja e dos projetos desenvolvidos. Nós temos distribuição de cestas básicas para pessoas carentes, não apenas da nossa própria igreja, como pessoas de outras confissões religiosas, né, que muitas vezes têm pedido ajuda e, dentro do possível, tem sido feito esse trabalho, né? Tem sido feito também atendimento médico, odontológico em muitos lugares do Brasil, né? Na região amazônica, onde ali a carência é bem maior e exige outros tantos trabalhos, né, que a nossa igreja vem realizando enquanto evangeliza também